Convenciona dizer que é o eixo X, eixo Y, posso mudar as letras, tá? Mudar até, não interessa. Isso aqui é o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, tem uma certa orientação. Então, dado um ponto P no plano, esse ponto ele fica determinado por um único par de números reais, tá? A abscissa e a sua ordenada, tudo fazendo um ângulo de 90 graus. Desse modo, cada ponto está associado a um único par de números reais, cada par de números reais está associado a um único ponto do plano. Isso me permite identificar cada ponto como seu par de coordenadas, seu par, artigo definido. Pronome está o seu par, o seu par, o seu par, artigo definido. Só tem um par. Tá? E isso permite fazer a identificação. Mas não é o único modo de se posicionar pontos no plano. Existe, por exemplo, o sistema que eu vou dar agora, que é o sistema de coordenadas polares. Aqui são as coordenadas cartesianas. CC, tá? Aqui são, agora eu vou introduzir o que? Coordenadas polares, tá? CP, coordenadas polares. Então, em que consiste o sistema de coordenadas polares? Consiste em você num plano, você mude. Sistema de coordenadas, você une um plano de sistema de coordenadas, tá? Então você tem um plano, aí você escolhe um ponto, esse ponto será chamado de polo, sistema de coordenadas cartesiano chamado de origem, tá? Um ponto, que é chamado de polo, e uma semi-reta, que passa a ser chamado de semi-eixo polar. Semi-eixo, semi-reta. Semi-eixo polar, muitos chamam de eixo polar, tá? Mas é, rigorosamente falando, o semi-eixo polar e o polo, que é o centro. E aí cada ponto é dado a sua posição por duas coordenadas. A primeira delas é, dado um ponto, você descobre a distância desse ponto ao polo. Então você pega a distância desse ponto ao polo, é o número R. Se o ponto não é o polo, essa distância é o número positivo. Isso pressupõe a definição da unidade de medida, assim como no sistema de coordenadas cartesiano. Então você tem a distância do ponto ao polo, isso aqui é o polo, semi-eixo polar, e o segmento suporte dessa distância, de medida de distância, forma um ângulo no sentido anti-horário, medido em radianos, um ângulo θ. Pronto. Esses dois números formam um par ordenado, Rθ, que é chamada de par de coordenadas polares de P. Isso é o que nós chamamos de par de coordenadas, o quê? Polares de P. Ou abusando inclusive da gramática, você diz que o par são as coordenadas polares de P. O par são, horrível, né? Mas o pessoal diz, isso aqui são as coordenadas polares de P. Na realidade é o par de coordenadas polares de P, para respeitar um pouquinho a gramática, tá certo? Entendido aí? Entendido? Então, só que tem uma coisa, tá? Diferente do sistema de coordenadas cartesianas, onde cada ponto possui somente um par de coordenadas cartesianas, aqui o mesmo ponto possui infinitos pares de coordenadas polares. Porque vejam, vamos marcar. Vamos marcar qual é o ponto P
E o máximo que eu posso fazer é o seguinte: qual é o ponto P de coordenadas polares? 2, 0. A primeira coordenada é a distância ao polo. A segunda coordenada é o ângulo. Então isso pressupõe já o ponto, o plano, pressupõe já o plano, um plano não, porque existem infinitos planos. Um plano, nesse plano, o eixo polar. Então fixado o polo e o eixo polar. E a unidade dividida. Então, onde é que está esse ponto? 2, 0. Distância do polo é 2. O raio é quanto? 0. Então, o ponto está aqui. Onde é que está o ponto de coordenadas polares? P é Q 3 π sobre 4. Onde é que dá? Aí eu boto esses auxiliares. Só quem tem sentido é o eixo polar. Não bote sentido aqui não tem, porque que dá sentido isso aqui são só auxiliares. Aqui é π sobre 2, né? Tá certo? Antes vamos marcar, ó, R, vamos marcar o R, o de 3 π sobre 2. Onde é que está o R? Quem é π sobre 2? Π sobre 2 é esse ângulo. Esse ângulo é o π sobre 2. Então, qual é o 3? Então, está aqui o R. Esse ponto R tem coordenadas polares π sobre 2. Tá? π sobre 4. π sobre 4. O ângulo é π sobre 4. Esse ângulo aqui é π sobre 4. Esse ângulo aqui é π sobre 4. E qual é o raio? Qual é? 3. Então tá aqui, esse é o Q. É o ponto Q. Tá? Agora eu peço que você marque o S. O S, raio 3, tá? 3, esse é o que, né? Nove π sobre 4. Hã? Porque tu fez um giro de 360 graus. Quem é o... Quem é esse ponto S? É quem? É o quê? Porque quem é esse ângulo? Quem é o ângulo 9 π sobre 4? Esse é o ângulo 9 π sobre 4. Que é o quê? Que é o π sobre 4, mais quanto? Mais 2π. Então esse ponto Q é o ponto S. Ou seja, um mesmo ponto pode ter mais de um par de coordenadas polares. De fato, você vê o seguinte, ó. Professor, mas aí nesse caso só a coordenada angular aqui, só a coordenada angular pode mudar? Não, pode não. Pode não, você vai girar. Se R sejam, vou botar aqui, ó. Sejam R positivo e θ real. Θ é medido no sentido positivo horário, anti-horário, negativo anti-horário. Se R θ é o que? É par de coordenadas polares de P, de um ponto P, então R
θ mais 2kπ também é par de coordenadas polares de P, qualquer que seja o K inteiro. Então, um par, um mesmo ponto possui infinitos pares de coordenadas polares. Como se isso, nesse sentido aí, como se isso não bastasse, observe o seguinte. E aí, eu não vou nem dizer qual é a convenção, vou botar e você já vai marcar aqui. Marque aqui nesse veja aqui, ó. Marque o ponto A de coordenadas polares menos 3π. Unidade aqui. O que é que eu tenho que fazer? Você já entendeu. O ângulo π está aqui. Marca do outro lado. Ah, entendeu? Pronto. Então você já entendeu a coisa aqui. Ó. O ângulo π. O raio menos 3. Então aqui está o ponto A. Tá certo? Aqui está o ponto A. Entendido? O ponto B de coordenadas menos 2, 3π sobre 4. Onde é que está 3π sobre 4? Aqui é o π sobre 2, né? 3π sobre 4 está aqui, né? π sobre 4 mais π sobre 4 mais π sobre 4. 3π sobre 4. Mas é o ponto B tem coordenadas menos 2, 3π sobre 4. Então o menos 2 é marcado para cá. O ângulo π sobre 4 está aqui, ó. Esse é o ângulo π sobre 4. Mas o ponto é marcado aqui, ó. Menos 2. Então está aqui o ponto B. Menos 1, menos 2. Entendido? Então, ali é mais do que isso. Eu já posso dizer, eu já posso escrever o seguinte, ó. Sejam R diferente de 0, R diferente de 0 e θ real. Se Rθ é o que? É par de coordenadas polares de um ponto P, de P, então menos 1 elevado a K vezes R, R mais Kπ é par de coordenadas polares de P, qualquer que seja K inteiro. Porque se Rθ é par de coordenadas polares de P, menos Rθ mais π é par de coordenadas polares de P. Rθ mais 2π é par de coordenadas polares de P. Menos Rθ mais 3π é par de coordenadas polares. Entenderam? Então, menos 1 elevado a K. Se o K for par, dá R. Se o K for ímpar, dá menos R. Então, tá aqui. Então, aqui estão todos os pares de coordenadas polares de um ponto P que tem Rθ como par de coordenadas polares. Não tem mais. Com K variando em Z, eu tenho aqui todas as coordenadas polares de P sendo Rθ par de coordenadas polares de P, R diferente de 0. É evidente que convenção é o seguinte: quem são as coordenadas polares do polo? 0 θ, qualquer que seja o θ. O ângulo é indefinido para o polo.
R igual a 0. O polo tem coordenadas polares o quê? R, 0, θ. 0, θ. O polo tem coordenadas polares 0, θ, qualquer que seja o θ real. Entendido? Entendido aí? Tá? Então, você veja o seguinte, não faz sentido escrever, por exemplo, aqui, que o ponto P é 2, 0. Não faz o menor sentido isso, que isso acaba com a transitividade da igualdade. A igualdade tem que ser transitiva. Se A igual a B e B igual a C, A igual a C. O P é 2, 0, mas também o P é o quê? Menos 2π. Aí como é que pode? P igual a P é 2, 0, porque menos 2π também é par de coordenadas polares de P. Se P é 2, 0 e P é menos 2π, 2, 0 é igual a menos 2π. Que história é essa? Não faz sentido. Então não faz sentido a identificação. A identificação só faz sentido quando tem injetividade, tá? Na correspondência. Então o que faz sentido é escrever assim. De fato, quando você escreve P, R θ, o que é isso? Isso aqui é o ponto que tem R θ, tá certo? P, R θ denota o quê? O ponto que tem, que possui o quê? R θ. Aí faz sentido o artigo definido. Tá certo? O ponto que tem R θ como par de quê? De coordenadas polares. Tá? O ponto que tem R θ como par de coordenadas polares. Conclusão: o ponto que tem R θ como par de coordenadas polares é o mesmo ponto que tem menos 1 elevado a kr θ mais kπ como par de coordenadas polares, qualquer que seja o k inteiro. Se você não está gostando disso aqui, coloca essa. O ponto P que tem R θ por par de coordenadas polares é o mesmo ponto que tem isso aqui como par de coordenadas polares. E não tem problema nenhum se eu escrever isso aqui P, pensando P como sendo uma função que leva o par de coordenadas polares no ponto que tem, entendeu? Então não tem problema. Tá certo? Diante disso, inclusive com essa notação, eu posso pensar o seguinte: quando você tem, diga. Você só botar um intervalo, Hã? se você só restringir o intervalo, tipo que a gente faz na função arco-seno, para poder tipo, restringir essas ambiguidades, sabe? Restringir o quê? Essa de probabilidade, né? Fala que tá. É o quê? Não entendi. Nesse caso. Não, você não tem como saber da ambiguidade. Você sabe a ambiguidade. Isso aqui não é ambíguo. O que é que indica PR θ? É o ponto que tem R θ como par de coordenadas polares. Certo? Dá uma função, a função P, que vai de onde? No par de coordenadas polares, no R2, no plano, com o sistema de coordenadas polares lá do Excel. Agora veja bem, ó. Suponha que você tem uma função assim, ó. Você tem R igual a f de θ, onde f é uma função de uma variável real. Tá? Essa função aqui, essa função, isso descreve um conjunto de pontos no plano polar. Plano polar é o plano com par de coordenadas polares. Que conjunto de pontos? Um conjunto alfa, que é o seguinte: quem é alfa? É o conjunto de todos os pontos que tem coordenadas polares R θ, onde R é igual a quem? A f de θ.